Olá! A Educarte preparou uma roda de conversa super importante sobre a alfabetização das crianças no ensino remoto. Nossas professoras da Unidade 3 e a diretora Elaine Elisei conversam sobre todos os aprendizados e os resultados desse processo em 2020 e dão dicas importantíssimas e essenciais para esse processo de desenvolvimento das crianças. Nesse vídeo, você vai poder acompanhar a primeira parte dessa conversa, que tem como foco questões que envolvem o processo de alfabetização da criança, o incentivo à leitura e as maneiras de ajudar as crianças a aprender a ler e escrever. Bom, existem muitas famílias que comentam com a gente, né? Durante a pandemia comentaram remotamente que como que faz para o filho aprender a ler e escrever? Porque ele não tem interesse. Tem muita criança que chega aos 6 anos, 5 anos e só quer brincar. Então, a gente resolveu dar algumas dicas para os pais de como fazer com que a criança se interesse um pouco mais pela leitura quando ela chega nessa fase de alfabetização e não tem interesse. Muitas são motivadas naturalmente, outras não. Então tem como a família dar uma ajudinha, né? Eu vou pedir para a Juliana comentar, porque a Juliana tem várias dicas para dar em relação a esse assunto, né, Juliana? Vamos lá? Então, uma coisa que funciona muito é deixar a atividade divertida, né? Porque a criança gosta de brincar. E por que não aprender a escrever, né? Brincando funciona muito mais. Por exemplo, o que é mais divertido para a criança? Escrever uma palavrinha 5 vezes no caderno? Ou escrever ali com a espuma do banho? Ou então com carvão no chão? Então o que os pais podem fazer é deixar esse momento mais legal. Não aquele momento tenso, engessado, de estudo, mas aproveitar as oportunidades ali em casa para alfabetizar na prática. Por exemplo, escrever a palavrinha maçã. Pode fazer uma receita, um bolo de maçã, colar os rótulos na parede, mostrar as letrinhas. A criança vai curtir muito esse momento, fica prazeroso. E a criança, ela aprende através do interesse. Se ela se interessa, a aprendizagem acontece. Outra dica que eu daria também, né, além de aproveitar todos os momentos que a criança estiver brincando, lanchando, ler rótulo de embalagem, né, Ju? É muito legal na mesa do café, ver o nome da margarina, da manteiga, o nome do pão, o nome do leite que está ali na mesa, a latinha, né, do Nescau. Sempre tem uma letrinha que ela já teve uma convivência com ela, ele fez o nome do papai, ele fez o nome do irmãozinho. Então isso ajuda muito ela se voltar para essa atenção e ter essa autonomia na hora de ler. São maneiras simples de motivar a criança. Bacana essas dicas. Outra dúvida dos pais em relação a filhos, né? Geralmente tem o mais velho e tem o mais novo. Então a comparação é uma coisa muito comum entre os pais, é natural. Só que não é muito saudável. Mas existe uma preocupação em relação a um aprendeu com 4 anos, o outro com 6 não aprendeu ainda. Primeiro que as crianças são diferentes, têm interesses diferentes, são pessoas diferentes, né? Mas a Tamires poderia comentar o que essa família deve fazer? Deve se preocupar mesmo? O que ela pode fazer quando ela já percebeu, né, que o filho mais velho aprendeu mais cedo e o mais novo ainda não tem interesse em aprender a ler e escrever? Você acha que isso é um problema, professora? Não, a família não precisa se preocupar, pois cada criança é única, né? E assim, por causa disso, cada criança tem as suas facilidades, por exemplo, em matemática, outras em português. Isso não precisa se preocupar com nada. E outra coisa, a escola Educarte, tanto as professoras como a coordenação, está preparada caso haja uma dificuldade a mais, uma dificuldade na visão, na audição, ou uma dislexia. Então a escola está preparada para observar tudo isso no aluno e chamar os pais caso isso esteja atrapalhando na aprendizagem e na alfabetização da criança. Todas as vezes que a professora tem uma dúvida em relação ao volume da criança, está atrasado ou não, para tirar dúvida, ela sempre reporta essa informação à coordenação e a gente conversa com as famílias, né? Então a gente indica profissionais que possam verificar se tem algum problema. Mas inicialmente não é problema então, porque as crianças são diferentes mesmo e tem que estimular com as nossas dicas que a gente dá, certo? Obrigada, professora.
Outra preocupação muito grande dos pais é em relação até que idade meu filho tem que aprender a ler e escrever, né? E esse ano não foi diferente, a gente recebeu muitas perguntas assim também na pandemia. A preocupação é normal, né? Mas eu vou pedir para a professora Pauline comentar com a gente até que idade que as crianças podem ser alfabetizadas ou têm que ser alfabetizadas, terminar esse processo. Poderia comentar? Dentro desse processo de alfabetização não tem uma idade estipulada. O que acontece é um olhar dentro desse desenvolvimento que vai até o final do segundo ano do fundamental. E é importante também saber que todos vão iniciar o terceiro ano já alfabetizados. E dentro desse tempo de alfabetização, os pais são convidados a conhecer toda a metodologia através de encontros que a gente chama de fases de alfabetização. Então esse momento é muito importante, os pais eles saem assim mais preparados para acompanhar os seus filhos nas tarefas, e eles gostam muito de conhecer a metodologia da escola, que é importante fazer boas escolhas. E dentro desse processo, nós professoras, coordenação, a gente sempre tem uma fala super aberta com a família. Então, percebendo alguma dificuldade da criança, a gente vai entrar em contato, a gente vai solicitar um especialista, isso desde um oftalmologista, que às vezes é só a questão de um óculos, até outros especialistas para sanar essa dificuldade, para que a criança possa desenvolver, né, esse processo aí de maneira bem positiva. E também uma questão que os pais sempre perguntam, e a letra cursiva, como que se inicia dentro desse processo de alfabetização? Ela é apresentada para as crianças a partir, né, do segundo semestre do primeiro ano, né, a partir lá do segundo semestre do primeiro ano, é feito de maneira bem lúdica, a gente chama de oficina da letra cursiva. Então a criança ela vai ter interesse, ela vai ter curiosidade, porque a gente apresenta de maneira assim, brincando mesmo com a criança, né, com massinha, com caixa de areia. Então esse treino motor ela vai fazer com prazer e ela vai passar por esse processo de maneira bem tranquila e vai conseguir se desenvolver assim, positivamente e bem bacana. Outra grande preocupação dos pais é em relação à criança que já sabe ler, mas não sabe escrever. É muito comum esse comentário dos pais, né? Então, e outra questão da troca das letras também. Eu queria que a professora Juliana comentasse quando isso acontece, se há uma situação de problema mesmo, uma preocupação dos pais, o que eles podem fazer para ajudar? Então, isso não é um problema, né? Isso faz parte do processo de aprendizagem. E é absolutamente normal a criança colocar algumas letras ali trocadas, né? Até porque ela também fala errado, ela está aprendendo. E a criança, ela aprende a ler e a escrever de maneira simultânea. Então, ela vai aprender, mas na hora de colocar no papel, por exemplo, uma palavrinha prato, né? Ela sabe que tem o R, mas às vezes ela coloca o R na frente do P. Ela sabe que tem a letrinha, mas na hora de construir ali a escrita, ela se confunde, mas ainda assim nós consideramos normal, porque faz parte do processo de aprendizagem. Outra dúvida dos pais é em relação à ajuda. Como que ela pode ajudar a criança? Porque mesmo sendo professores, as crianças tendem a não aceitar a ajuda dos pais na hora de fazer tarefinha ou na hora de assistir às aulas. Então, vou pedir para a professora Pauline comentar como que a família pode ajudar nessa questão quando a criança fala: mamãe, você não ensinou do jeito que a professora ensinou. O que está acontecendo nesse momento? Por isso é muito importante, né, que a família saiba qual é a metodologia, a maneira que os professores estão trabalhando na escola, para que a família possa fazer não igual, lógico, né, o professor ele vai mais a fundo nesse processo, mas para que a mãe não faça diferente e isso não confunda a criança na hora de fazer a tarefa. Então, é importante saber a metodologia, entender como é feito o trabalho, para a criança se sentir mais segura e assim conseguir desenvolver ali as tarefinhas e as suas atividades. No próximo vídeo, você vai poder conferir a segunda parte dessa conversa. Não perca!